Eu quero começar esse vídeo aqui dividindo com vocês uma cena de ontem com o Bolsonaro dizendo que tentou ir a um jogo, ou queria ir a um jogo do Santos, mas não pôde ir porque ele não está vacinado. Coitado. Vamos assistir aqui, depois eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Porque cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que ele tomou a vacina. Brasil 2021. Antes de falarmos sobre isso, já curta esse vídeo aqui, deixe aqui embaixo seu comentário, dando uma boa tarde e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então vamos falar sobre o Bolsonaro sendo barrado no jogo de futebol, né? Segundo ele. Porque a gente tem que ouvir o que o Bolsonaro diz com uma pitada de desconfiança, né? Porque a gente nunca sabe se ele não está mentindo, inventando uma história para poder atacar a vacina, o passaporte sanitário, ou sei lá. Sabe-se lá o que passa na cabeça desse sujeito. Mas você tem que o Bolsonaro dizendo que ele queria o jogo de futebol e não pôde ir porque em São Paulo ele teria que estar vacinado e ele não está. Porque afinal de contas você tem um presidente que é anti-vacina, né? É anti-ciência, é negacionista da ciência e é claro que, mais uma vez, a gente precisa reforçar que uma boa parte das mortes no Brasil por coronavírus, que infelizmente ultrapassou a marca pavorosa de 600 mil mortos esses dias atrás aí, e mais uma vez quero lamentar, quero enviar meus pensamentos para quem sofreu com essa pandemia no Brasil e perdeu também entes queridos, mas uma boa parte desses mortos está na conta do Bolsonaro. Ele vai pagar, um dia ele vai pagar. Ou ele vai preso, ele vai pagar. Mas é alguém que atrapalhou os esforços e, mais uma vez, ajuda, né, a confundir a população brasileira com a sua mensagem, né, o modo como ele se comunica. Essa noite, gente, eu tive um sonho. Eu vou dividir com vocês aqui. Eu tive um sonho que eu e minha esposa, a gente estava indo pegar um avião. Não sei para onde que era o voo, mas a gente foi pegar um avião. E quando eu entrei no avião, eu estava com máscara e eu era o único com máscara. E a comissária falou assim, você está doente? Eu falei, não. Por que você está usando máscara? Não precisa mais. Acabou. E eu tenho certeza que um dia, gente, a gente não vai precisar mais se preocupar com o coronavírus. Pelo menos não no modo como a gente se preocupa agora, né? Eu imagino que a gente vai ter que ficar se vacinando de tempos em tempos, aí todo ano, tomar uma dose de reforço. Mas eu imagino que em breve a vida vai voltar mais ou menos normal, né? A gente vai poder, sabe, não ter que ficar se preocupando com as medidas básicas contra o coronavírus. Um dia as coisas vão voltar ao normal. Só que essa experiência nossa na pandemia, para mim, suscitou muitas reflexões sobre o que nós somos, né? Nós, seres humanos. O modo como a gente se comporta como espécie humana. Há algumas questões, né, que estão presentes na filosofia política e na ética, que são duas áreas, né, dois campos da filosofia. E tem a ver com a disputa entre a liberdade individual, aquilo que eu posso fazer como indivíduo, os meus desejos, as minhas vontades, os meus impulsos e aquilo que a gente tem que fazer na coletividade, vivendo em sociedade. Eu junto com os demais. Eu, indivíduo, em meio a uma sociedade, a uma comunidade e a disputa que há. Porque a gente tem que pensar que é um cabo de guerra. Eu falei esses dias atrás sobre a série Round Six, tem uma cena de cabo de guerra lá, é um cabo de guerra. De um lado você tem o indivíduo puxando as liberdades individuais, e do outro lado você tem a coletividade e o bem-estar da maioria, o bem-estar geral. E essa é uma disputa. De um lado puxa o indivíduo, do outro lado puxa a sociedade, e é uma disputa. O que o Bolsonaro faz é seguir um princípio da máxima individualidade. Ou seja, eu, indivíduo, posso fazer o que bem entender porque eu posso escolher as coisas. Então, quando tem esse assunto da vacina, e o Bolsonaro nega a vacina, se recusa a tomar vacina, recomenda que as pessoas não tomem vacina para não virar jacaré, não virar sei lá o quê, quando ele faz isso, ele está pondo em primeiro lugar, no primeiro patamar, o indivíduo. E a liberdade individual. E embora a gente deva prezar a liberdade, porque ela é crucial para a nossa existência, para a nossa felicidade, inclusive, que a gente possa ter escolhas, ou pelo menos a ilusão das escolhas, mas, embora seja crucial que a gente pense na liberdade, a gente está fatalmente inserido numa sociedade. Se você vive num país qualquer que seja, você necessariamente está incluído naquela sociedade. E aí, as suas liberdades individuais, elas são restringidas, obrigatoriamente, você não tem escolha, elas são restringidas pelas normas da coletividade. Então, por exemplo, a gente vive num país
E nesse país existe um conjunto de leis. Essas leis não foram escolhidas por você. Não foi você individualmente que decidiu: eu não devo roubar, senão eu vou preso. Eu não devo matar outra pessoa, senão eu vou preso. Eu tenho que pagar impostos, porque se não pagar impostos tem que pagar uma multa. Não foi você que escolheu isso. Essa foi uma decisão coletiva. Essa decisão coletiva foi pensada visando o bem-estar geral, visando o bem-estar coletivo. Porque se todo mundo pudesse roubar, matar, seria um caos. Por quê? Porque os crimes do Código Penal, por exemplo, são crimes que afetam a vida dos demais, são crimes que afetam a vida da coletividade. E o imposto, por exemplo, que muita gente questiona que imposto é roubo, inclusive anarquistas clássicos, mas a questão do imposto é que é o dinheiro que a gente retorna para a sociedade na qual a gente vive e que nos deu certas liberdades e certos direitos, é o dinheiro que a gente retorna para a sociedade, para esse estado no qual a gente vive, para a manutenção dessas normas. Porque se a gente tem, por exemplo, o direito à propriedade, de que eu posso comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um carro, e esse carro ser meu, é porque nessa sociedade que a gente vive, existem normas asseguradas pelo Estado de que existe a propriedade privada. Então há um contrato. Quando você compra uma casa, você tem lá a escritura da casa, que é um contrato firmado entre duas partes, com o reconhecimento do Estado. Então as leis que regem a nossa existência, que permitem que a gente tenha um mínimo de qualidade de existência e assegurado o direito à vida, à propriedade, entre outros direitos, mesmo a liberdade, são assegurados para a sociedade na qual a gente vive. E obviamente isso está totalmente inserido num contexto histórico. Porque tempos atrás, não muito tempo atrás, algumas pessoas não tinham direito à liberdade. Eram escravizadas no Brasil. Eram obrigadas a trabalhar forçadamente e não tinham liberdade. Então esses direitos são contextuais e históricos. Cada época tem o seu conjunto de normas de convivência social. Tudo bem. Como eu falei, essa questão ela está presente em muitos pensadores da filosofia. Você tem, por exemplo, uma tríade de pensadores, que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, que os três pensaram nessa oposição entre um estado pré-social, um estado da natureza, como eles chamavam, no qual não havia essas normas, e a gente vivia livremente, e um estado da sociedade, que é o estado quando a gente passa a viver em comunidade. Essa noção de estado pré-social ela é hipotética, porque na realidade nós, como animais sociais que somos, sempre vivemos em sociedade. Antes de sermos homo sapiens, quando éramos outro tipo de espécie, também vivíamos em sociedade. Então nunca houve esse estágio pré-social. Mas eles pensavam que nesse estágio da natureza a gente era livre de maneira irrestrita. Para o Hobbes e para o Locke esse estado não era tão bom assim, e para o Rousseau é um estado de pureza, então assim, é um estado positivo, a sociedade que corrompe a gente. Eu falo isso, menciono essas hipóteses, porque, como eu falei, essa noção na pandemia de que eu não devo tomar vacina porque eu sou livre para escolher, ela parte dessa noção individualista, de que eu não preciso corresponder às regras da sociedade. A questão do passaporte sanitário, como questiona ali o Bolsonaro, tem a ver com isso. Porque é uma norma estabelecida que para você adentrar um estádio de futebol você tem que estar vacinado. E isso é feito, como eu falei, por uma norma coletiva, pensando no bem geral. Isso é feito porque se todos estiverem vacinados, se todos estiverem imunizados, ninguém vai contrair doença lá dentro e ninguém vai morrer decorrente de uma doença. O coronavírus nesse caso, Então é um modo de proteger as pessoas que estão participando desses eventos ou desses locais coletivos. Quando a pessoa opta, eu não quero me vacinar, que é o caso do Bolsonaro, o negacionista. Quando ele fala assim, eu não quero me vacinar, ou vou ser o último a me vacinar, o que ele faz é negar o seu papel no interior dessa coletividade. Só que tem um problema, porque ele é o presidente da República. Ele é alguém que simboliza, por um lado, um braço do Estado, e por outro lado, essa instância que legitima essas normas sociais de convivência. Ele é alguém que entra no poder, nesse caso, negando o bem-estar coletivo de combate à doença, de combate ao vírus, de imunização coletiva, de proteção coletiva. Ele vai e nega isso, mas antes disso ele já negava essas normas que ele seria obrigado a defender. Ele já era alguém que questionava a democracia brasileira. Ele já era alguém que propunha golpe de Estado. Ele já era alguém que propunha tortura. É um crime no Código Penal brasileiro e é uma violação dos direitos humanos, da Convenção de Direitos Humanos. Isto é, ele sempre foi alguém que sempre desconsiderou certas normas de convivência coletiva. E não é à toa que você vê as consequências disso. Porque quando ele fala essa mensagem individualista, que de certo modo, se eu pensar, é também a mensagem individualista de anarcocapitalistas, por exemplo, que é um grupo extremado que acha que não precisa de governo, não precisa de Estado, que as pessoas podem se autogerir, ele vai propagar isso. E aí tem um problema, porque nesse mundo
extremamente individualista, quando o que se preza é o bem-estar individual em vez do bem-estar coletivo, quem domina os demais são os mais fortes. E aqui os mais fortes não quer dizer apenas os mais fortes em termos físicos, né? Força física, mas também os mais fortes em termos financeiros, quem tem poder da grana, ou os mais fortes em termos de persuasão. Porque eu vi alguns relatos uma vez que na prisão, nos presídios, né, nem sempre quem é o chefão do presídio, ali, quem manda nos outros ali, é o mais forte fisicamente. Geralmente é a pessoa que mais consegue se comunicar com os demais, consegue reunir as pessoas em torno de si. Porque o mais forte, o cara pode ser um truculento, mas se junta 20 caras em torno dele e dão uma surra nele, ele não vai conseguir se defender. Então nessa sociedade regida por normas extremamente individualistas, quem consegue se destacar e quem consegue a supremacia é o mais forte. É uma espécie de darwinismo social, se fosse pensar assim, porque o Darwin não dizia que era o mais forte sobrevivia, mas era o mais adaptável. Mas, de qualquer maneira, é uma espécie de darwinismo social que está no cerne, inclusive, do fascismo, do nazismo, de que o mais forte tem que sobreviver e os mais fracos têm que desaparecer. E essa noção ultra-individualista, como você pode perceber, ela é destrutiva em condições extraordinárias, como foi a pandemia. A gente tem visto pessoas que ajudaram a propagar o vírus, como foi o caso do Bolsonaro, que ativamente, através daquilo que ele dizia, do modo como ele se comportava, ajudou a propagar o vírus. Inclusive, nessa viagem que ele está lá em São Paulo agora, em Peruíbe, ele foi multado porque estava sem máscara, ou seja, não pôde entrar no estádio porque, segundo ele, né, estava sem a imunização, e foi multado porque não estava usando máscara, ou seja, desrespeitando as normas do Estado. E além disso, com suas falas públicas, aglomerando as pessoas, ele vai lá e ajuda a propagar o vírus. O que também é um crime, né? É um crime contra a saúde pública, desrespeitando as leis do Brasil. E além disso, o que acontece é que essas mesmas pessoas, ao desrespeitar essas normas, levaram outras pessoas à morte e muitas vezes levaram a si próprios à morte. Eu vi uma reportagem recente dizendo que os estados, nos Estados Unidos, com o maior número de óbitos atualmente com o coronavírus, são os estados que mais têm negacionistas no país. Ou seja, a gente pode criar uma associação aqui, uma correlação entre estados negacionistas ou com população negacionista tem mais mortes ainda hoje. Porque elas simplesmente ignoram essas normas. E aqui tem a ver com um ato de inteligência, né? A gente fala muito sobre reflexão aqui, pensamento crítico, tem muito a ver com um ato de inteligência, é de compreender os desafios do momento, o que está acontecendo, o que é a doença, o que é o coronavírus e como você se protege. Você se defender disso, se imunizar, tomar vacina, usar máscara, passar álcool gel, são os modos que você tem, após compreender quais são os desafios, para você se proteger e não morrer. E não matar os outros também, né? Porque se contamina e passa para os outros. E daí você tem esse comportamento que é idiota no sentido mais próprio da palavra, né, de só pensar no próprio umbigo, de só pensar em si próprio, um comportamento idiota de desconsiderar os outros, de achar que você é uma ilha, de achar que você não precisa, sabe, respeitar o que os outros fazem. Imagine só qual seria a tragédia mundial se todo mundo, em todos os países do mundo, houvessem apenas pensado no próprio umbigo. Houvesse apenas pensado assim, eu vou fazer o que bem entender, eu não quero ficar em casa, não quero me isolar, não vou respeitar a quarentena, não vou respeitar o lockdown, não vou tomar vacina. Imagine qual seria a tragédia global se cada um fizesse aquilo que quisesse. E não apenas na questão da pandemia, não. Pense no dia a dia. Se você tivesse vontade de uma coisa ali, você não tem dinheiro, você vai lá em uma loja e pega. Ou se você quer um carro, você não tem dinheiro para comprar o carro, você vai lá e rouba o carro de alguém. Imagina qual seria a situação catastrófica, caótica, no mundo no qual todo mundo só faz aquilo que quer. No mundo no qual todo mundo só usa e abusa da sua liberdade. Seria impossível, seria impossível. E não há sociedade humana, e acho que e nem de outros animais, inclusive, no qual não haja certas regras. Regras implícitas de convivência e regras explícitas. As leis, por exemplo. Quando organizações de saúde vão lá e dizem se protejam, usem máscara, se vacinem, é porque essas normas são normas para preservar a vida das pessoas. E quando o presidente vai na contramão disso, o que você pode supor é que ele quer a morte das pessoas. Não há justificativa, não há outro pensamento possível. Se a instrução é essa e ele faz o contrário, se isso aqui é para salvar vidas, o que ele faz não é para salvar vidas. O que ele faz é para matar as pessoas. Nos próximos dias a gente vai ter o relatório da CPI da Covid. E certamente a gente vai ver lá, certamente, sem dúvida nenhuma, porque foi o teor de muitos depoimentos lá, certamente a gente vai ver a conclusão de que o Bolsonaro quis levar os brasileiros à morte. E levou. 600 mil mortos. E ele ainda hoje está ajudando a confundir a cabeça dos brasileiros. Como eu falei, só para concluir aqui, a disputa entre o indivíduo e o coletivo
ela vai em sentido oposto. E o melhor modo que a gente encontrou até o momento, né, é encontrar o meio termo disso. É encontrar um local no qual a gente tem certas liberdades e que elas sejam preservadas e junto com isso, a gente ser obrigado a respeitar certas normas. Porque a gente já percebeu que a gente não pode contar com o bom senso das pessoas, que em sua autonomia elas serão capazes de fazer julgamentos esclarecidos sobre as questões do mundo. A pandemia serviu para exemplificar como certas pessoas, dadas as circunstâncias, são incapazes de compreender o desafio diante delas e incapazes de agir de maneira razoável, sensata diante disso. O Bolsonaro é a prova disso. E os apoiadores do Bolsonaro, porque são pessoas que se comportam como ele. A gente fala aqui de milhões de pessoas, milhões de brasileiros que se comportam desse modo. Eu vi ontem, inclusive, que mais de 20 milhões de brasileiros estão se recusando a se vacinar. Bem, eu quero saber o que você pensa sobre isso, né? O Bolsonaro barrado no jogo do Santos, porque ele não está vacinado e não vai se vacinar. Ele não vai se vacinar. Porque ele está agora inflamando uma base negacionista, anti-ciência e anti-vacina também. Ele não vai se vacinar. Então, o que você pensa sobre isso aqui? E sobre essa questão, né, sobre esse embate entre o individual e o coletivo, e como nem sempre os interesses dessas duas esferas coincidem. Geralmente elas discordam, né, são discordantes. Se você quer ser livre, você vai acabar contrariando muitas normas sociais e vice-versa também. Mas o que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar um ano do Instituto Conhecimento Liberta. Até lá!